Bom dia a todos aqui presentes, a professora Elaine, ao Marcelo, ao Moisés, que são os comunicadores de hoje, da mesa número 8, aqui no da 15ª Semana de Estudos Clássicos da FEUSP. A mesa 8 tem como eixo temático estudos clássicos de educação, e teremos a apresentação de 3 trabalhos. A professora Elaine Sartorelli vai falar sobre o sal e o mel, o aprendizado pelo prazer, segundo Erasmo de Roterdã. O Moisés Antiqueira, que é da História da União Oeste do Paraná, vai falar sobre a formação letrada e escrita de si nas histórias abreviadas de Aurélio Victor. E o Marcelo Pérez Zanfra, doutorando em Letras Clássicas da FEFELESH, da USP, vai falar sobre a recepção da comédia de Terêncio por São Jerônimo e a defesa de uma educação prazerosa, sobre o educar formal e literário. Vamos manter essa ordem de apresentações. E, professora Elaine, por favor, fique à vontade, o espaço é seu. Bom dia a todos, agradeço o convite, agradeço a organização, agradeço ao Bruno e, muito especialmente, ao meu grande amigo, professor Marcos, com quem dividi a organização do Congresso da Sociedade Brasileira de Retórica, quando formamos a diretoria dessa sociedade entre 2013 e 2014, e nos tornamos muito amigos. Eu sou uma grande admiradora do professor Marcos. Eu vou falar, então, sobre Erasmo e a sua teoria do humor. Na carta prefácio com que abre o seu Elogio da Loucura, Erasmo conta que teve a ideia de escrever essa brincadeira para ocupar seu tempo durante a longa e árdua viagem de deslocamento para a Inglaterra, e que, além disso, essa ideia lhe ocorreu pelo trocadilho entre more, Thomas More, e moria, tolice, loucura em grego. Não é possível precisar quanto de histórico ou biográfico há nessa confissão. É inteiramente possível, porém, pensar nessa sua narrativa de viagem como uma jornada simbólica, digamos assim. Um percurso em direção a um tipo de humor satírico e paródico que, se ele não aprendeu, sem dúvida exercitou com Thomas More, a quem chama de o novo Demócrito. Demócrito, o filósofo que ri. E, principalmente, uma guinada em direção a um autor que virá a traduzir e editar juntamente com Thomas More, Luciano de Samosata. Se não é justo dizer, como já foi sugerido, que o Elogio da Loucura é um livro mais de More que de Erasmo, também seria injusto esquecer, por outro lado, que o monge reticente que havia sido educado de forma tão severa em Stein e vivido sob estrita disciplina em Montaigu, talvez tenha se sentido livre para rir, né, pela primeira vez na Inglaterra. Lá ele conheceu não apenas Thomas More, como John Colet, que, diferentemente dos bárbaros escolásticos com que Erasmo entrara em embates até então, estimulavam seus estudos de retórica clássica. Até o momento da aparição da loucura, Erasmo havia escrito o Manifesto contra aqueles clérigos que são contra o estudo da cultura clássica, e que é também uma estocada contra a escolástica, que se chama Anti-Barbari, cuja primeira versão se perdeu, mas que ele reescreverá no fim da vida. E havia publicado a primeira edição dos Adágios, uma coletânea de sententia ou ditados extraídos da literatura e explicados quanto a seus aspectos linguísticos, históricos, mitológicos, etc.
mas havia se tornado de fato conhecido e prestigiado com o Enchiridion, ou o Manual do Soldado Cristão, ou ainda a Arma do Soldado Cristão, fazendo uma brincadeira entre o que se leva na mão, como o manual ou como o punhal. Um livro de piedade, com aconselhamentos para o combate aos vícios que impossibilitariam a vida cristã. Já foi dito a respeito desse seu livro, que o tornou famoso, Enchiridion, que está entre as obras-primas devocionais e que dele se pode extrair de cada página um sermão exortativo para o fiel. É, pois, tudo o que se espera de um monge, de um cristão verdadeiramente comprometido com a ideia de que as ações exteriores devem ser o resultado consequente e necessário daquilo que o fiel tem dentro de si. Essa unidade entre comportamento e coração, essência do cristianismo e do erasmismo, é defendida por ele, que, pacifista, ensina aqui que a maior batalha do homem é aquela travada contra si mesmo. Erasmo, pois, angaria para si a fama de preceptor da moral e pregador cristão. Assim, quando aparece com um livro cujo título é Elogio da Loucura, já antecipava que alguns detratores poderiam lançar a calúnia de que, aspas, estas são tolices mais frívolas do que aquilo que é decente para um teólogo, ou, por outro lado, mais mordazes que o conveniente para a modéstia cristã. Fecha aspas. E que o acusariam de recuperar certo Luciano e de arremeter contra tudo a dentadas, ou seja, acusariam de mordacidade. Prevendo essas críticas, Erasmo já se prepara para elas com essa carta Prefácio Amor, em que se defende dizendo que apenas seguia modelos do passado. Eu vou compartilhar esse catálogo de modelos que ele apresenta na carta ao Moore. Então, nós temos aí, né, seu catálogo de referências, a Batraquiomaquia, ou a Batalha dos Ratos e dos Sapos, paródia satírica da Ilíada. Temos 2 poemas da Apêndice Virgiliana, né, Culex, em que um mosquito morto fornece em exâmetros uma longa descrição dos ínferos, e Moretus, um poema helenístico sobre a refeição de um fazendeiro pobre. Temos a Lamentação da Nogueira, né, Nux, poema cuja autoria atribuída ao Ovídio ainda é debatida, e até aqui, portanto, seus modelos são poemas em que se promove o rebaixamento satírico de equivalentes elevados, empregando as convenções dos gêneros altos para tratar de assuntos insignificantes para efeito satírico. Menciona em seguida o elogio do tirano Busíris, do sofista Polícrates, que Isócrates contestou, né, e aqui respondeu escrevendo outro. Menciona Glauco, irmão de Platão, que não apenas contestou a definição de justiça de Sócrates, como defendeu a superioridade da injustiça, uma vez que a vida do injusto é melhor que a do justo. Lista ainda Favorino de Arles, também sofista, que escreveu um elogio à fealdade de Tersites e o louvor da temida febre quartã. E Sinésio de Cirene, por sua vez, redigiu um encômio à calvície, e Luciano de Samosata escreveu, entre os seus elogios paradoxais, A Mosca, em que a graça reside na aplicação habilidosa das técnicas oratórias a um assunto trivial, e ao Parasita, ou Papa Jantares, né? Por fim, menciona a apocolocintose de Sêneca, o diálogo de Grilo com Ulisses, de Plutarco, Grilo, o homem transformado em porco por Circe, né? Menciona Lúcio, o asno, de Luciano, e o asno de ouro de Apuleio, e o testamento do porquinho Grúnio Corocota, uma sátira à burocracia escrita em juridiquês, né, tão famosa na antiguidade, que foi mencionada por Jerônimo.
Tal catálogo deixa claro que os modelos do elogio erasmiano são paródicos, não apenas dos temas e sujeitos, mas de seus próprios gêneros. Está evidente desde o início, portanto, por esse catálogo, que esse panegírico é irônico, paradoxal, cômico, satírico, que pertence a uma linhagem de textos cuja intenção era precisamente subverter aquilo que se esperava de um encômio. Em outras palavras, Erasmo deixa claro que o seu elogio não era um elogio. Mas, lá como aqui, alguns não tinham a chave interpretativa e não entenderam a piada. Um desses era um humanista e teólogo de Louvain, Martin van Dorp. Ele escreve uma carta se dizendo ofendido pela Mória, e Erasmo responde a essa carta, ainda que confessando que não a tinha visto com os próprios olhos. E oferece, então, uma teoria do humor nessa sua defesa, que vai desenvolvendo em camadas ou em espiral, com muitas repetições dos mesmos argumentos, que eu vou tentar resumir aqui. Erasmo alega que seu único objetivo sempre foi o de ser útil, ou pelo menos não causar danos. Por isso, investiu contra os vícios, mas sem jamais mencionar nomes de pessoas. Nas palavras dele, nunca prejudicou ou manchou a reputação de ninguém. Não invectivar contra alguém ad hominem, é manter os escritos livres de malícia e de crueldade, diz. Isso esclarece a preferência de Erasmo pela sátira menipéia, que faz um painel da sociedade mostrando os comportamentos humanos em geral, mas não expõe ninguém em particular. Parece explicar também por que deu o nome de Declamatio ao livro, sendo assumidamente um discurso fictício, um exercício, e nesse sentido, um jogo. Ele parece estar dizendo, que qualquer semelhança com fatos e pessoas reais é mera coincidência. Insiste, quis fazer o bem, ou pelo menos não magoar ninguém. Que seria, então, fazer o bem? Como todo satirista, Erasmo é um moralista. Tem, além disso, alma e talento de professor, e realmente acredita que pode, pela educação e pelo aconselhamento, cultivar homens, fortalecer os espíritos, formar o rei filósofo. Um satirista como Erasmo é aquele que percebe o desconcerto do mundo e quer, pela ironia, fazer com que todos os demais percebam isso também. Porque, obviamente, crê na possibilidade de reformar o homem e o mundo. E aqui Erasmo dá uma declaração tão surpreendente quanto esclarecedora do seu humor. Ele diz a Van Dorp que na Mória, na loucura, expressou as mesmas ideias que havia expressado no Enquiridion, mas na forma de uma piada ou brincadeira. Ou seja, tudo aquilo que ele havia dito na forma de sermão e aconselhamento moral, está dito aqui no Elogio da Loucura em forma de sátira. E por quê? Ele o explica. Platão ambientou seus diálogos em banquetes, porque, diz Erasmo, acredita que há certas falhas que a austeridade não pode corrigir, mas que a alegria de beber vinho pode dissipar. E também porque Erasmo ensina que um conselho dado em forma de brincadeira tem tanta eficácia quanto sério. Os antigos sabiam bem disso, porque sempre incluem fábulas e mitos em seus ensinamentos. Isso porque a verdade, se parece dura, gera resistência, mas se é adornada com algo prazeroso, pode penetrar mais facilmente nas mentes e nos corações. O próprio Cristo, lembra, se utiliza de parábolas. A parábola, o mito, o exemplo, a brincadeira são o sal de que os antigos falavam, com que dar sabor ao texto. Na medida certa, trazem gosto e prazer, ressaltam o conteúdo, fazem os outros ingredientes brilhar e revela a mão de quem o emprega.
O sal é o toque de graciosidade, de elegância, de lepos, de wit, essa palavra difícil de traduzir. Em Cícero aparece a expressão urbani sales, ou seja, palavras usadas de uma forma engenhosa, encantadora, charmosa, com as quais, diz Cícero, César conquista todos. Erasmo foi mestre em todos esses estratagemas, sem jamais ter pesado a mão como seu discípulo, né, delicioso discípulo Rabelais, acabou pesando na literatura, ou o seu amigo Thomas More acabou pesando na vida. Aqui aparece ainda a comparação lucreciana que ele faz entre o prazer e o mel, que o médico usa para disfarçar o amargor do remédio necessário para o paciente. Tendo visto, como confessa, como homens comuns foram corrompidos por opiniões tolas, ele ansiava por encontrar um remédio e então acreditou ter encontrado um meio pelo qual poderia de alguma forma se insinuar nas almas autoindulgentes e curá-las pelo prazer. Em outras palavras, Erasmo está assumindo a persona satírica do médico, que já aparece em Juvenal, por exemplo. Em Juvenal, o comportamento vicioso, sexo anal, né, gera hemorroidas, que o satirista, identificado com o médico, extirpa com seu bisturi, o riso. E, embora Erasmo não pratique, né, a sátira do tipo Juvenal, de baixo calão e diretamente relacionada a uma pessoa, o propósito é o mesmo, expurgar o organismo social dos vícios. Quem leu o Elogio da Loucura terá percebido que o começo do livro é de gargalhar e depois o tom vai mudando para algo quase apocalíptico. Eu costumo dizer que começa no carnaval bactiniano e termina na quarta-feira de cinzas do sambódromo aqui perto de casa, né? Mas a metáfora que o próprio Erasmo deu é essa. Ele passou mel na borda do copo e nós só percebemos que íamos tomar o remédio amargo tarde demais. Enfim, para atingir seu objetivo didático, Erasmo, o médico, diz com todas as letras que assumiu voluntariamente o papel de bobo da corte. Os bobos, diz, foram introduzidos nas cortes com o propósito de expor e assim corrigir falhas por meio da sua fala franca. E ele, sem nada para fazer na casa de More, durante uma crise dos rins e longe dos seus livros, veja que ele já alterou a história, não é mais na viagem, né? Ele fez o papel de tolo, escrevendo a loucura, e esse papel ele fez, diz ele, pela primeira vez na vida. Outros, diz ele, representam, mas sem máscara, farsas muito mais tolas que as atelanas. Esses outros são os escolásticos, que guerreiam entre si por futilidades, como se cada uma delas fossem as coisas mais importantes do mundo, né? Estes são os novos sofistas. E Erasmo, o novo filósofo, diz que quando quis fazer o papel de bobo, assumiu a personagem da loucura, e assim como em Platão, Sócrates mascara o rosto para cantar louvores ao amor, ele também interpretou sua comédia como personagem. Com essa persona, aliás, Erasmo zombou de si mesmo. A Mória, né, a loucura, afirma que a pátria dos insensatos é a Holanda. Depois, o nome de São Erasmo é citado explicitamente entre aqueles idolatrados supersticiosamente, né, pelos bárbaros. E, em seguida, todas as profissões que a que Erasmo se dedicou são vigorosamente açoitadas. Rétor, gramático, editor, corretor da Bíblia, monge. Mas Erasmo não deixa de dar tapas em luva de pelica em Van Dorp, desses tão cirúrgicos que chegam a ser dolorosos de ler. O primeiro,
Admitindo que quem agora o criticou antes o elogiava, Erasmo diz que não quer os elogios daqueles que não têm nem inteligência, nem cultura, nem eloquência. Porque se as tivessem, não ficariam incomodados com piadas e brincadeiras, que insiste e não mencionam o nome de ninguém. Diz ele, se alguém se ofender, não tem nada a reclamar ao autor, que reivindique reparação de si mesmo. E ele não cita ninguém em particular, não porque não tenha nada a dizer de ninguém, ele insiste, mas porque tem vergonha de escrever o que muitos não têm vergonha de fazer. Segundo tapa, se Van Dorp tivesse perdido tempo com ninharias, nugas, né, como a loucura, perceberia que elas estão muito mais de acordo com as pregações evangélicas que as esplêndidas falas, né, dos escolásticos. E aí vem uma parte muito interessante para nós, já nos encaminhando para o final, para nós hoje em dia, né? Van Dorp acredita que não adianta falar a verdade se ela ferir o ouvido delicado. Mas então, replica Erasmo, por que os médicos prescrevem drogas amargas e contam a amaríssima hierápicra, né, entre os seus remédios mais valiosos? Se aqueles que curam as doenças do corpo usam esses métodos, certamente devemos fazer o mesmo quando quisermos curar as doenças da alma. E aqui é muito interessante, porque ele usa o termo vitia para o corpo, né, vícios para o corpo, e morbus, doença para a alma. É muito significativa essa permuta. Se o apóstolo Paulo deseja que os vícios sejam atacados de todas as formas possíveis, como seria possível imaginar que os pontos doloridos não sejam tocados? O truque é tocá-los tão suavemente que ninguém possa se magoar, a menos que se denuncie fazendo isso, né? A segunda opção é evitar mencionar coisas que são repugnantes aos ouvidos decentes. E aí ele faz uma espécie de arte poética horaciana do humor, né? A obscenidade não deve ser mencionada. Por fim, o truque é colocar tudo na boca de uma personagem cômica. E o humor removerá qualquer ofensa. Nas comédias populares, né, padres, reis, monges, esposas, maridos, todos são ofendidos, mas como tipo, não como pessoa. Né? E sendo assim, todos podem rir ou com franqueza ou com sabedoria. Né? Mesmo os piores tiranos podem amolecer quando ouvem algo engraçado a seu respeito, e tanto é assim que dois dos maiores oradores, Cícero e Quintiliano, tiveram motivos para estabelecer regras para provocar o riso. A fala que tem inteligência e charme tem tal poder de agradar que podemos desfrutar de uma frase bem elaborada, mesmo que dirigida contra nós mesmos, como relata a história de Júlio César. Os tiranos mais violentos toleravam seus bobos da corte, embora estes frequentemente os tornassem alvo de insultos abertos. E o imperador Vespasiano, lembra, não retalhou quando alguém disse que o seu rosto parecia o de alguém que estivesse defecando. E Erasmo usa o verbo cacando. Em conformidade com a teoria clássica da comédia, no entanto, Erasmo diz para listar somente aquelas coisas que são engraçadas e risíveis, não as repugnantes. Ele diz sempre tudo que se propõe a dizer, sem jamais descer a baixezas. Então, recapitulando, e quase encerrando, se o que ele diz é verdade, agradável e não é obsceno, não há nada melhor com que se corrigir os vícios. Primeiro, porque o prazer é o que prende o leitor. E, terceiro, tapa. Só os muito estúpidos seriam sensíveis aos prazeres, insensíveis aos prazeres da palavra. Se alguém reage mal a um livro em que o seu nome não foi mencionado, esse tal está agindo como aquelas mulheres que tomam as dores e se insultam quando uma única mulher é criticada.
Mas esse comportamento é típico de mulheres, e eruditos e teólogos não deveriam se comportar dessa forma. Qual a melhor atitude, então, quando nos vemos satirizados ou transformados em caricatura? Ao ouvir uma sátira que nos serve, mas não mencionou o nosso nome, o mais sábio é esconder que sentiu o golpe e não se denunciar. Aí é preciso se emendar para que não aconteça de que na próxima o seu nome seja exposto. Claro que isso pressupõe a premissa de que há alguém que sabe o que é certo e o que é errado e que tem o direito de consertar os desvios dos demais, né? E mais um tapa final. Quem se ofende com uma piada está se denunciando, o popular passando o recibo. Ou é tão antipático que não gosta de nada, ou não entendeu. Ataque do homem-legenda é burro, né? Nada tão ignorante, tão arrogante quanto a ignorância, diz ele em seguida. E aí começa a fazer associações entre estes, os burros, né, e os bárbari, os semidoutos, ou seja, os escolásticos. E vai, portanto, costurar essa sua defesa da sátira com a defesa da cultura clássica que ocupa o restante da carta. Enfim, concluindo, aqui nós temos Erasmo por inteiro, o Erasmo da ironia, ironia que desnaturaliza, o Erasmo que parece não tomar partido por nada e que, como narrador ausente da Menipeia, observa de longe, mas que usa na definição de Fry uma ironia militante. O Erasmo que emprega o elogio e o vitupério não como avaliações e julgamentos de valor acerca de pessoas, mas antes de comportamentos da vida humana tomada em geral. O Erasmo que acredita que a graça e a jocosidade têm um poder tão grande que levam a aprender pelo deleite. Temos o Erasmo professor, que formulou toda uma didática, levando em conta este mesmo princípio aqui, ou seja, o aluno deveria ser capturado e cativado pelas comédias, para depois ser apresentado a outros gêneros e autores. Quando faz o catálogo das obras obrigatórias para qualquer pessoa ler, coloca Terêncio em primeiro lugar. Terêncio, que ele chama de puro, elegante e bem próximo da língua de todo dia e agradável para os jovens. E lamenta que não tenham sobrado as obras de Menandro, a quem daria a proeminência entre os gregos. E temos o Erasmo Rétor, que compreendeu totalmente a necessidade de conquistar o leitor, oferecendo-lhe um doce. E temos em seguida o Erasmo filósofo e pregador, que não deixou jamais de nos enfiar o remédio mais amargo goela abaixo, né? Só que ele o fez da forma mais deliciosa possível. É isso, obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigado, professora. Esse é o momento das palmas, né? Um aplauso virtual. E vamos dar sequência aqui, então, com o trabalho agora, o professor Moisés. Por favor, professor, fique à vontade, o espaço é seu. Muito obrigado, Bruno. Bom dia a todos e todas. É uma alegria poder participar dessa sessão de comunicação. Ainda que virtualmente, retornando à USP, eu realizei o meu mestrado e doutorado no programa de História Social, na FEFELESH, não na FEUSP, no caso, né? E, portanto, vou compartilhar um pouquinho das minhas pesquisas com vocês nesse momento. Bom, eu destaco de imediato a passagem dentro das histórias abreviadas de Aurélio Victor, que consistem no foco dessa apresentação. Então, no passo 20.56 das histórias abreviadas, Aurélio Victor escreve o seguinte, o trecho é curtinho, eu lerei, eu não consigo projetar aqui porque eu estou utilizando o tablet, no tablet não há opção da projeção, mas o trecho é bem curtinho. Tá? Então, Aurélio Victor diz o seguinte, todos os homens bons devem ter grande confiança nisto, inclusive eu mesmo, que,
Nascido no campo de um pai pobre e inculto, alcancei até este momento uma vida bastante honrada graças a tão nobres estudos. Creio que isto, de fato, seja próprio de nossa estirpe, a qual, por algum destino pouco fecundo em homens bons, todavia conduziria cada um destes a obter o seu lugar proeminente. Tal como ocorreu com o próprio Septímio Severo, pois não houve na República alguém mais ilustre do que ele. E aqui eu destaco especificamente a passagem em que Aurélio Vítor diz que teria nascido no campo, filho de um pai pobre e inculto, mas que por conta dos estudos que ele havia empreendido, teria alcançado a condição de honestur. Né? Essa passagem ela é bastante interessante porque é uma das pouquíssimas passagens dentro da narrativa em que Aurélio Vítor teceu alguma observação direta sobre si próprio. Tá? Ao tempo em que a narrativa foi escrita, isto é, na primeira metade do ano de 361, Aurélio Vítor se encontrava na cidade de Sírmio. Tá? Sírmio hoje é uma cidade localizada na Sérvia, a cidade de Sremska Mitrovica, tá? E essa cidade, no contexto do Império Romano do século IV, fazia parte de uma província chamada Panônia II. A Panônia II corresponde hoje a alguns territórios que abarcam a própria Sérvia, a Croácia, a Bósnia e Herzegovina, enfim, uma região balcânica. Tá? Então, Aurélio Vítor se encontrava no ano de 361, quando escreve a sua obra historiográfica, nesta localidade. Há algumas evidências indiretas sobre a trajetória do autor que nós podemos interpretar na leitura da obra. Por exemplo, a ênfase que as histórias abreviadas destinam a questões fiscais e jurídicas podem ser reflexo das atividades que ele, Aurélio Vítor, exercia em Sírmio naquele momento. Nesse caso, supõe-se que ele, tal como outros historiadores da segunda metade do século IV, supõe-se que ele teria sido um funcionário imperial, tá? Que, no caso, lidava com assuntos fiscais no interior de uma estrutura administrativa chamada Prefeitura do Pretório, tá? Que se apresentava no contexto do Império Romano do século IV, dividida em 4 grandes áreas. Uma das áreas era a Prefeitura do Pretório da Ilíria, cuja sede era justamente a cidade de Sírmio. Tá? Então, a reconstrução que alguns historiadores fazem da carreira de Aurélio Vítor apontam que ele teria exercido funções fiscais no interior dessa estrutura administrativa no interior da província da Panônia II. Acredita-se também que ele contasse com aproximadamente 40 anos nessa época, ou seja, no momento em que ele escreve a obra. Bom, o que mais interessa aqui nesse caso é destacar as informações de caráter pessoal apresentadas na passagem 20.5. A primeira delas, que Aurélio Vítor tinha uma origem pobre, né, que teria nascido em uma área rural, e aparentemente, e isso nós conseguimos destacar a partir de outras inferências estabelecidas, o local de nascimento de Aurélio Vítor teria sido a província da África pró-consular. Corresponde mais ou menos hoje ao litoral da Tunísia, ok? Além disso, a outra informação é de que o letramento por ele adquirido configurou uma via de ascensão social. Ou seja, um homem pobre que, por meio dos estudos, por meio da educação recebida, teria ascendido, então, socialmente. Então, diante disso, nos deparamos com uma manifestação de uma escrita de si em meio a uma narrativa que se dedicava a relatar de modo breve, por isso a obra se chama Histórias Abreviadas, a história imperial romana como um todo. A obra do Aurélio Vítor, ela inicia com a ascensão de Augusto, primeiro imperador, primeiro princeps, em 27 a.C., e a narrativa se estende até o ano de 360, que corresponde, no caso,
ao 23º ano de reinado de Constâncio II, um dos filhos e sucessores de Constantino. Então, nesse sentido, Aurélio Victor escreve uma história total daquilo que nós chamamos de Era Imperial, iniciando-a com Augusto e finalizando-a com a própria época em que ele vivia. E aí, no interior dessa obra, nós encontramos uma digressão individual, tal como essa que eu apresentei, por meio da qual eu entendo que um autor como Aurélio Victor acabava por desvendar os caminhos de uma memória sobre si, que de forma voluntária ou involuntária registrava uma recordação de si próprio e, ao mesmo tempo, acabava por pontuar uma representação do próprio tempo histórico em que ele se inseria. Nesses termos, pode-se afirmar que estamos diante de uma declaração pontual, entre aspas, papel transformador que a formação letrada, que a formação erudita, exercia no que se referia à trajetória de um indivíduo durante a Antiguidade Tardia. Se considerarmos a narrativa como um todo, as expressões de apreço, as manifestações de apreço elaboradas por Aurélio Victor a respeito da cultura letrada chamam muito a atenção. Há uma ênfase muito grande por parte dele ao longo da sua obra em relação a esse tema. Nesse caso, para além de questões relacionadas às, digamos, convenções sobre a escrita da história imperial, e aí lembremos que as narrativas sobre o período, as narrativas históricas sobre o período imperial assumem uma característica notadamente biografizante, na medida em que a própria história imperial se confunde com a vida e a ação dos imperadores. Nós temos uma compreensão sobre a história e o tempo histórico que faz com que os acontecimentos sejam compreendidos como necessariamente vinculados à ação dos sucessivos imperadores. Então, nesse sentido, quando Aurélio Victor destaca questões relacionadas à erudição dos diferentes imperadores, nós podemos compreender que se trata de um elemento ligado a essa convenção da escrita historiográfica, a escrita sobre a história no período imperial romano. Mas, quando nós levamos isso em conta e associamos a questão que Aurélio Victor teceu sobre si mesmo, eu penso que nós podemos compreender essa ênfase na valorização da formação letrada como uma espécie de signo identitário. Explico. Partindo dessa ideia, eu considero que, para Aurélio Victor, os nobres estudos aos quais ele teria se dedicado figuravam como ponto principal de uma retórica de identificação e, ao mesmo tempo, de exclusão, a sublinhar uma diferenciação entre indivíduos cultos que serviam ao Império Romano, como era o caso dele próprio, e, por exemplo, os membros do exército imperial que, avaliados por Aurélio Victor como indivíduos pouco afeitos às letras e às leis, corresponderiam no interior da sua obra a homens incivilizados. Aurélio Victor utiliza muito o termo feroques para identificar os membros do exército imperial, rotulando-os, portanto, como bárbaros. Nesse sentido, a formação letrada era utilizada por Aurélio Victor como uma ferramenta de segregação e instrumento de poder, a partir da qual ele procurava se distinguir socialmente e afirmar uma pretensa superioridade. Ao mesmo tempo, proponho também que exista uma outra camada nesse discurso sobre si por parte do Aurélio Victor. Nós temos que considerar que, pelo menos desde meados do século III em diante, o exército imperial passou a consistir na instituição hegemônica do ponto de vista da legitimidade do poder político imperial. Isso implicou o fato de que a cultura letrada tradicional
tivesse passado a significar muito menos do que outrora ela havia significado. Neste caso, a passagem contida em 20.5 pode ser interpretada como uma resposta ressentida por parte de Aurélio Victor diante da relevância política vivenciada por grupos sociais taxados por Aurélio Victor como grupos incultos, como era o caso dos militares. Embora os membros do Exército Imperial, e aqui eu faço uma generalização um tanto quanto perigosa, no geral, não estivessem familiarizados com os estudos de gramática e retórica latina e grega, eram tais indivíduos que, no século IV, na segunda metade do século IV, no momento em que Aurélio Victor escreve a sua narrativa, eram esses indivíduos aqueles que efetivamente exerciam o poder imperial, detinham o imperium na sociedade romana daquela época. Então eu entendo que há, ao mesmo tempo, um ressentimento por parte de Aurélio Victor diante dessa situação, ao enfatizar a sua condição pretensamente superior adquirida em função da formação letrada por ele obtida. Igualmente, se nós então levamos de uma maneira literal, considerando de forma literal, a ideia de que Aurélio Victor teria nascido no campo e filho de um pai pobre e inculto, nós temos diante de nós, tal como destacado, uma via de ascensão social que passava à revelia dos critérios usuais de status, quer dizer, linhagem familiar e riqueza. Aurélio Victor indica que era possível ascender socialmente sendo pobre e não dispondo de uma linhagem familiar preclara, aristocrática e etc. Nesse sentido, essa rusticidade comum ao ambiente de onde ele teria se originado, marcada pela ausência de letramento, afinal, ele diz que o pai dele era um homem inculto, teria sido por ele, Aurélio Victor, superada, permitindo a ele viver em conformidade com a civilitas, isto é, com os valores da civilidade, entendida aqui como algo próprio da vida nas cidades, ou seja, a rustiquitas associada à falta de cultura letrada, a civilitas associada ao letramento, associada à erudição. Porém, nesse caso, penso que nós devemos não nos deixar encantar pela fala de Aurélio Victor. Porque, tendo em vista o conhecimento das letras latinas que permitiu a Aurélio Victor, inclusive, escrever uma obra sobre a história imperial, soa implausível que o pai dele fosse demasiado pobre e inculto, como ele registra em 20.5. Os predicados necessários para elaborar uma narrativa histórica sinalizam o fato de Aurélio Victor ter obtido acesso a uma educação letrada que escapava à grande maioria da população à época. Como destaca, por exemplo, autores como William Vernon Harris, nas províncias ocidentais do Império Romano, mesmo na Antiguidade Tardia, a capacidade de ler e escrever em latim provavelmente se restringia às elites sociais citadinas e aos indivíduos cuja atividade demandava o conhecimento das letras. Portanto, nesse sentido, presumo que o pai de Aurélio Victor tivesse sido pelo menos um pequeno proprietário, integrante da cúria da localidade em que eles se inseriam, e que dispunha de recursos materiais suficientes para garantir que seu filho se instruísse na gramática e, posteriormente, na retórica latina. Além disso, é preciso considerar que a província da África proconsular, local em que Aurélio Victor nasceu, ainda se caracterizava no século IV por um sofisticado nível de vida urbana, de modo que o historiador, ao instruir-se nas letras latinas, recebeu uma educação tida por requisito imprescindível para a condução dos variados assuntos públicos. Porém, para se obter tal formação, era necessário pagar. Então,
me parece que a passagem de Aurélio Victor comporta um exagero retórico, a fim de ilustrar que ele teria, para utilizar uma expressão corrente nos dias de hoje, vencido na vida. Nós temos de tomar cuidado quando lidamos com esse tipo de passagem na obra. Porém, resgatando a passagem das histórias abreviadas, no parágrafo 20.6, Aurélio Victor traz uma informação muito curiosa. Ele destaca a figura do imperador Septímio Severo como uma revista social. Aqui, fazendo um parênteses, Septímio Severo governou o Império Romano entre 193 e 211. Ou seja, Aurélio Victor, escrevendo em 361, remeteu a um imperador do passado mais ou menos longínquo, e, tal qual ele, Aurélio Victor, ele representou esse imperador Septímio Severo a maneira de um arrivista, a maneira de alguém que ascendeu socialmente, vindo de uma origem pretensamente humilde. Essa perspectiva das origens humildes de Septímio Severo são reiteradas na narrativa num passo seguinte, que se encontra no versículo 28 do capítulo 20 da obra. Nesse passo, Aurélio Victor diz o seguinte, que Septímio Severo havia nascido em um meio humilde e, posteriormente, foi instruído nas letras e no fórum. Pouco acomodado com isto, como de costume em circunstâncias críticas, enquanto tentava ou ansiava alcançar melhores condições por variadas formas, ascendeu ao poder imperial. Então, nesse passo, Aurélio Victor confirma a ideia de que Septímio Severo teria sido um homem de nascimento pobre, origens humildes, tal como ele, Aurélio Victor, teria sido. Aqui, pessoal, é preciso ressaltar alguns pontos. Primeiro deles, ao contrário do que escreveu Aurélio Victor, Septímio Severo pertenceu a uma das mais ricas famílias equestres de Lepsis Magna no século II. Ele não tinha nada de humilde. Nada de humilde. Além disso, tampouco é possível aceitar a ideia de que Septímio Severo teria alcançado melhores condições, tal como afirma Aurélio Victor, por conta de uma possível formação letrada e da prática jurídica. Septímio Severo tornou-se imperador em 193 devido ao governo provincial que ele exercia então e, em particular, ao comando de forças militares a ele atribuídas naquele momento e que o proclamaram imperador. Inclusive, Septímio Severo assume o Imperium no contexto de uma guerra civil, que dura 4 anos. Então, a ascensão ao poder imperial por parte do imperador se deve a um contexto de disputa política e militar. O que permitiu a ele tornar-se imperador foi o fato dele ser um comandante militar. Não é a questão da sua formação letrada e jurídica que teria levado a tal. Diante disso, eu penso que o Septímio Severo que nós encontramos representado nas histórias abreviadas constituía um modelo extremado de ascensão social devido à cultura letrada. Eu proponho nesse caso, que ao veicular uma eventual origem pobre para Septímio Severo, Aurélio Victor retrojetava sobre essa personagem do passado a sua própria trajetória pessoal. É como se ele fizesse da trajetória do imperador um espelho da sua própria trajetória pessoal. O que tornava possível que ele, no momento em que ele escrevia a obra, ou seja, no presente, no momento em que ele vivia, pudesse justificar os mecanismos por intermédio dos quais ele, Aurélio Victor, conseguiu superar as condicionantes de nascimento. Caminhando para o encerramento da minha fala, a questão que resta aqui é a seguinte:
por que Aurélio Vítor escolheu justamente Septime Severo, justamente esse imperador em específico, como um espelho para a sua própria trajetória individual? Afinal, ele narra a história do Império desde Augusto até Constâncio II e destaca uma quantidade enorme de detentores da púrpura imperial. Então, por que especificamente Septime Severo como esse espelho em relação ao qual ele retrojetou a sua própria trajetória? Se trata de uma questão que a moderna crítica historiográfica, de maneira, eu diria, quase uníssona, responde alegando que tanto o imperador Septime Severo quanto Aurélio Vítor eram originários da África romana. Evidentemente em períodos diferentes, nasceram em períodos diferentes, mas eram originários da mesma província. Embora eu entenda que se trata de uma resposta importante, eu a entendo como insuficiente nesse caso. Porque, por exemplo, o enaltecimento que Aurélio Vítor faz no capítulo 20 de sua obra, A Figura de Septime Severo, prescinde de quaisquer traços de, entre aspas, africanidade. Ele enaltece, ele engrandece a figura de Septime Severo em razão da civilidade que esse imperador teria demonstrado e, portanto, da humanitas que o diferenciaria socialmente e o diferenciaria, inclusive, em relação aos imperadores que o antecederam e o sucederam. Não parece, ao meu ver, existir um elemento especificamente de ordem geográfica que, por si só, sustente as razões que conduziram Aurélio Vítor a retratar Septime Severo de uma forma tão particular. O que resta nesse caso para nós, portanto, é a perspectiva de que esse Septime Severo, pobre e triunfante, como representado por Aurélio Vítor na obra, acabava por, indiretamente, emular a trajetória do próprio autor. Como se Aurélio Vítor encontrasse nesta figura a ser retratada, nesse outro, aquilo que ele próprio, Aurélio Vítor, havia previamente sentido e vivenciado, projetando, portanto, como eu disse, em Septime Severo, os traços pessoais que caracterizavam a sua própria trajetória. Ao mesmo tempo, e concluindo, nós podemos perceber que a partir da construção do discurso elaborado por Aurélio Vítor, nós temos aqui uma perspectiva de que a posição social que alguém podia, porventura, ocupar na década de 360 era fruto de uma sociedade em transformação. Aurélio Vítor indica possibilidades de mobilidade social, né? Ao contrário do que uma historiografia um tanto mais tradicional atribui ao século IV e pensa esse período como um período de imobilidade social, nós temos, pelo contrário, um exemplo que indica que nessa sociedade em profunda transformação existem novas formas de mobilidade social e econômica que passavam ao largo da questão do nascimento, que tinha, ainda naquele momento, uma importância crucial. Então, embora haja um exagero retórico por parte de Aurélio Vítor ao enaltecer as suas pretensas origens humildes, origens pobres, ao mesmo tempo nós conseguimos ver, por meio dessa escrita de si que ele elabora, essa nova via de ascensão social no interior da sociedade imperial romana, mesmo na segunda metade do século IV. Encerro por aqui, agradeço a atenção, muito obrigado. Muito obrigado, Moisés. Muito bom. Agradecemos mais uma vez a sua fala. E, sem mais delongas, passo ao professor Marcelo Pérez Zanfra. Por favor, o espaço é todo seu.
Oi, Bruno. Professor Elaine, professor Moisés. Estou até envergonhado agora que chegou minha vez de falar um pouquinho. Mas, vamos lá. Estou aqui, como foi dito, né, sendo um dos representantes da pós-graduação da FIFELESH, da USP, de Letras Clássicas, né, do doutorado, e como um dos representantes também do Centro Paula Souza, né, das Escolas Técnicas aqui de São Paulo, em particular a ETEC de Osasco, do Dr. Celso Giglio, né. Esse evento eu gosto muito, muito, muito dele, que junta essas paixões e carreiras que eu tenho, né, a área de Letras Clássicas, que eu desenvolvi totalmente aqui na USP, por muito tempo, com a orientação da professora Elaine, continuo sob a orientação dela. E a área de educação, né, cujo amor eu devo também à USP, também às ETECs, minha mãe, né, entrou principalmente. Eu vou projetar um pouquinho meu texto para vocês irem acompanhando. É uma pequena parte aqui do doutorado que eu pretendo mostrar a vocês aqui. Bom, vamos juntos, então. Começando com um exemplo interessante aqui, ó. No ano de 1984, estreou o filme Top Secret, uma paródia cômica que zombava, ao estilo nonsense, das películas de espionagens ambientadas durante a Guerra Fria. Certa altura, o protagonista ele é capturado e submetido a um interrogatório que faz com que ele desmaie. E desacordado, o homem sonha que voltou aos tempos de escola e que enfrentaria uma prova surpresa de química. Acordado à força por um jato d'água, ele suspira aliviado, pois, apesar de estar sendo torturado por vilões inescrupulosos, menos mal que, pelo menos, não voltou a ser aluno em dia de prova. O humor absurdo do filme, né, recupera o quanto, em representações culturais, a trajetória educacional é vista na esfera da contrariedade e mesmo, como no caso literal de Top Secret, né, da tortura. Mais do que isso, né, a cena, curiosamente, evoca uma passagem da Apologia contra os livros de Rufino, de São Jerônimo, na qual o autor da patrística também revela que os tempos de escola ainda lhe causam pesadelos. O intuito da minha comunicação hoje é debater brevemente sobre uma proposta educacional na obra de São Jerônimo, apoiada no prazer do estudo e na recompensa pelos acertos em detrimento da intimidação. Tal proposta voltar-se-ia para a educação cristã, ou seja, para a instrução sobre os valores ortodoxos, num cenário em que coexistiam muitas visões teológicas contraditórias. Mas educar para a cristandade, todavia, né, não é uma tarefa apenas formal e escolar, ou seja, voltada para as crianças, visto que também os adultos, nessa visão não ariantiana, podem ser direcionados a este aprendizado ao se converterem. Porém, como fazê-lo? Haveria semelhanças entre o educar formal para as crianças e o educar dos adultos? Buscou hoje demonstrar brevemente que sim, que Jerônimo destaca não apenas a finalidade edificante do processo de formação, mas valoriza o prazer do trajeto como um todo em ambos os casos, mesmo que com instrumentos distintos. E nesse sentido, ao se apresentar como um preceptor de adultos, Jerônimo não opta simplesmente pelo caminho lógico, ou seja, pela argumentação sobre a superioridade da sua leitura, ou pelo ataque aos chamados hereges. Ele usa também do aspecto patético, aristotelicamente, do riso como um instrumento de fixação dos valores e de estabelecimento de um vínculo entre ele, e os educandos. Dessa forma, Jerônimo se insere na tradição literária satírica, a saber, do moralizador que usa do recurso risível como mecanismo de denúncia e convite à reflexão. Tem tudo a ver com a apresentação da professora Elaine, só que sobre Erasmo, né? Bom, demonstraremos que o doutor cristão, para isso, se serve da comédia romana, cujas personagens e situações serão manipuladas para o seu fim pedagógico. Recuperando um pouco essa questão da trajetória dele na escola, selecionei algumas passagens para ver quem foi Jerônimo enquanto aluno e enquanto professor. Olha só. Sabe-se que Jerônimo nasceu por volta de 347 d.C., na província da Dalmácia, possivelmente parte da atual Croácia. Porém, com menos de 10 anos, ele estudou em Roma, sob a tutela de um dos mais célebres preceptores do século IV d.C., Hélio Donato. Donato era um estudioso pagão que usava dos autores pré-cristãos como recurso para o aprendizado do latim.
ele produziu comentários aos autores, uma espécie de guia didático, que discutia semântica, sintaxe, metrificação, poética e retórica. O próprio Jerônimo sugere também na Apologia que tais comentários se tornaram tão célebres quanto Donato, lidos até por quem não for aluno dele. Cito aqui, Jerônimo: creio que tu, quando garoto, leste os comentários de Ásprio a Virgílio e Salustio, os de Vulcácio aos discursos de Cícero e os de Vitorino aos diálogos dele. Os de Donato, meu professor, as comédias de Terêncio e a Virgílio, bem como os de terceiros a outros autores, tais como Plauto, Lucrécio, Flaco e Lucano. Donato consagrou-se, sugere o trecho, como comentador de Terêncio, comediógrafo usado pelas escolas desde o século I a.C. O uso do poeta para ensinar latim deve-se à sua reputação de escrever em um gênero menor e, portanto, de linguagem mais acessível. Além disso, o autor era visto como dotado de uma linguagem elegante e urbana, dentro, claro, do limite cômico, né? Além de conter pérolas de sabedoria para a vida, desde que os versos fossem descontextualizados. Além disso, né, por fim, muitos preceptores aproveitavam o uso da comédia como texto didático para tornar o processo mais prazeroso. Usar Terêncio em aula representava, de start, a oportunidade de instruir linguisticamente, de edificar moralmente e de tornar o processo divertido. Porém, outras experiências escolares de Jerônimo são menos tranquilas, como no curso de retórica, iniciado quando tinha 17 anos. Lemos na Apologia, de novo, como ele responsabiliza a vivência escolar por não se esquecer jamais dos expedientes clássicos. Cito novamente Jerônimo: e para que tu te espantes mais ainda, agora com a cabeça branca e a testa calva, eu apareço muitas vezes nos sonhos com longos cabelos anelados e vestido com a toga, declamando diante do retórico o meu exercício de controvérsia. E quando estiver acordado, eu me parabenizo por estar liberado da prova de oratória. Fim da citação. Voltamos à cena mencionada na abertura do Top Secret, né? Jerônimo descreve uma situação relativamente traumática, com uma irônica ambiguidade em latim, periculo liberatum, que a tradução não contemplou aqui, né? Construção que significa liberado da prova e a salvo do perigo, né? Uma visão bem pouco otimista do que é uma avaliação escolar. Não discuto aqui, claro, uma suposta verdade por trás das palavras, mas analiso enquanto discurso. É evidente que Jerônimo espera encontrar em Rufino uma experiência semelhante. Do contrário, o argumento, forjado ou não, seria incapaz de surtir efeito na situação enunciativa. E notemos que o relato dolorido vem, justamente, em uma lição de retórica descontextualizada, de memorização de conceitos isolados e numa espécie de chamada oral intimidatória, sem recursos lúdico-textuais. Veremos a seguir que a dicotomia entre as formas de educação pelo prazer e pelo medo, bem como o aporte literário para a primeira, acompanharão Jerônimo quando se tornar professor. Em 389, depois da morte do Papa Dámaso, seu grande protetor diante das polêmicas religiosas da época, Jerônimo deixa Roma e se estabelece em um mosteiro em Belém, no qual seguirá com sua atividade literária e passará a exercer mais diretamente a função de preceptor no convento que geriria. Compilando diversos indicativos de seus próprios textos, os biógrafos e estudiosos montam uma imagem de Jerônimo professor bastante acolhedor. Podemos ver a síntese de Gustavo e Plínio Solimeu. Cito novamente: Jerônimo ensinava as crianças a ler, e grego e latim aos jovens que copiavam seu trabalho. Seu método para ensinar a ler era colocar nas mãos das crianças letras de madeira ou marfim, ensinando seus nomes. Ele, muitas vezes, misturava essas letras para habituar as crianças a reconhecer e designá-las pelo nome. Ele lhes prometia um prêmio para incentivá-las e dava-lhes o que mais gostavam. Evitava criticá-las por sua falta de inteligência. Ótimo isso, né? Especialmente os jovens. E considerava tais censuras prejudiciais para o seu futuro. Ele agia de modo a torná-los sensíveis à alegria de ter feito bem, ou à dor de ter falhado. Fecha a citação aqui. Mais uma vez, reforçamos que não é nosso objetivo argumentar acerca da veracidade dessas questões, mas ressaltar que Jerônimo, ao pontuar tais traços em seus textos, constrói essa imagem de pedagogo que recusa a intimidação
e se volta para a aprendizagem pelo prazer, pela seção de recompensas e pelo estímulo positivo. Imediatamente destaca-se a semelhança entre tais decisões e sua trajetória escolar sob Donato, no tocante às recompensas de aprendizagem. Embora a forma específica de prazer cômico-poético não esteja presente nos relatos de experiência professoral de Jerônimo em Belém, ela manifestar-se-á em seu projeto de formação moral do cristão para os adultos, algo que se dá na literatura e pela literatura. Jerônimo tem uma homogeneidade retórica em seu retrato instrucional, como professor e como conselheiro moral, alguém que alia o prazer ao estudo de princípios e saberes mais áridos. Convido vocês a ver agora comigo um pouquinho como isso se dá no campo da literatura, da epistolografia, da formação moral dos adultos, em Jerônimo. Bom, boa parte das cartas, das epístolas de Jerônimo, encenam uma relação professoral entre ele e os menos experientes no cristianismo. Interessa-nos hoje demonstrar que, justamente ao refletir sobre a vida cotidiana, Jerônimo adota uma postura crítica e ridicularizante acerca dos vícios humanos, para que o aprendizado de seus discípulos sobre a imoralidade humana desse pelo caminho da recompensa pelo riso. Cabe observar, vida cotidiana aqui, entendida no sentido de uma elaboração literária, com base em elementos que, histórica e topicamente, integram aquilo que se compreende como tal. Ou seja, apesar de uma possível influência de eventos reais de sua própria época, não se pode desconsiderar que existe um arcabouço literário de convenções acerca de personagens e situações que ali cerceiam o autor. Tais situações cotidianas e viciosas encontram ecos na literatura cômica e satírica, gêneros que tratam do baixo e do ridículo. Bom, a ideia de Jerônimo como um satirista não foi inventada por mim, e percorre trabalhos essenciais de Wiseman e outros estudiosos. Conforme Kenneth Abbott expôs no artigo Satire and Satyricus in Late Latin, de 79, é um fenômeno do século IV, e em particular de Jerônimo, que a sátira consagre-se não mais como gênero, mas como postura literária. De acordo com o estudioso, sátira denomina um gênero relativamente bem situado entre Lucílio e Juvenal. E satírico se refere a uma percepção que percorre obras mais antigas e mais recentes do que as destes, apoiadas numa suposta existência de um descompasso comportamental entre alguém e um código moral. Em outras palavras, explicando Abbott, escrever sátira e ser satírico não necessariamente coincidem. Jerônimo exerce, então, essa postura satírica, também chamada de ironia militante por Fry, um texto que a professora Elaine me apresentou, na medida em que seus textos descortinam vícios humanos, trazendo-os para a luz e combatendo pela ridicularização. Alia-se, assim, a dureza e profundidade do ensinamento moral ao prazer do riso capaz de tornar o processo mais leve. E embora o questionamento pelo riso se apoie, muitas vezes, sobre tópicas da sátira, o doutor cristão repete o proceder escolar e também usa da comédia para finalidade moralizante. Em suma, em diversos momentos, a postura satírica jeronimiana alimenta-se não de sátira, mas de comédia. Vamos ver como é a tal da comédia entendida aqui na Antiguidade. No século IV a.C., Aristóteles assim define o objetivo da comédia nova grega. Cito Aristóteles: é a imitação de gentes inferiores, mas não em relação a todo tipo de vício, e sim quanto à parte em que o cômico é grotesco. O grotesco é um defeito, embora ingênuo, sem dor. Fim da citação. No século IV depois de Cristo, tem uma boa distância aí, Donato, o professor de Jerônimo, reproduzirá a visão de Vanso sobre a comédia ao declarar, vou ler só a tradução, tá? Abre aspas, comédia é uma história construída de forma diferente, contendo as paixões particulares dos cidadãos, pelas quais se aprende o que é útil para a vida e o que, por outro lado, se deve evitar. Diz Cícero que a comédia é imitação da vida, espelho dos costumes, retrato da realidade. Fim da citação. Aristóteles situa o cômico no âmbito do vicioso em situações cotidianas, enquanto Donato e Evâncio sistematizam uma questão trazida por muito tempo na recepção da comédia. Se ela coloca os vícios no palco e faz com que a sociedade zombe deles,
ela tem um potencial moralizante. Ela reafirmaria, então, valores e pactos sociais entre autor e sua audiência, que se deixa convencer também pelo efeito patético do riso e da ridicularização de outrem. A recepção de Terêncio por Jerônimo em sua obra, em diversas oportunidades, orienta-se nessa direção. De fato, o doutor cristão reencenará situações de Terêncio para fins morais, como o estudo de caso abaixo vai ilustrar. A última parte aqui da apresentação. A Epístola 22 de Jerônimo recebeu grande destaque da parte dos estudiosos e do próprio autor. Ela seria um libelo dedicado a Eustóquia, sobre como preservar sua moralidade e virgindade. O tema era polêmico no período, e Jerônimo almeja instruí-la sobre como afastar os que desejavam dissuadi-la da vida ascética. O estudioso Neil Edkin, em uma breve nota de rodapé do seu artigo, aponta que na carta, Jerônimo estaria recuperando os versos 251 e 252 de Eunucos, de Terêncio. Todavia, ele não a explica ou interpreta, o que faremos aqui, partindo do trecho indicado da comédia. Cito a comédia de Terêncio aqui. O que quer que digam, eu elogio. Se disserem o contrário, eu elogio também. Se dizem não, eu digo não. Se dizem sim, eu digo sim. Quero dizer, decidi que sempre vou concordar com tudo. Fim da citação. As traduções, quando não estão indicadas, fui eu que fiz, tá? Jerônimo escreve algo bastante semelhante em latim. Leio a citação aqui, a tradução aqui. Elogiam tudo o que disseres. Quando disseres não, dizem não também. Chamam-te faceira e santa, alguém sem nenhum defeito. Proclamam, vede, uma verdadeira serva de Cristo. Fecho aspas. Jerônimo está alertando sobre os bajuladores, adulatoribus em latim, que conquistam a simpatia e intimidade de moças com falsos elogios. Ele cria um paralelo discursivo entre tais homens e o parasita Gnato do Eunucos de Terêncio, reencenando a situação cômica. A personagem acompanha Trasão, um típico soldado falastrão que inventa façanhas militares para conquistar a cortesã Thaís. O excerto supracitado revela que o parasita descobriu que o segredo para ser bem-quisto é a concordância absoluta com aqueles de quem se espera obter algo. A analogia com o contexto cômico é de start evidente. A sociedade é povoada por bajuladores, por parasitas no sentido cômico original, os quais devem ser evitados em virtude das palavras vazias e interesseiras. Porém, o contexto terenciano oferece outras possibilidades. Nos versos que antecedem 251 e 252 de Eunuco, Gnato afirma que reencontrou um velho conhecido que estava em má situação. Cito a tradução aqui. Abre aspas. Encontrei hoje um cara com a mesma origem e o mesmo status que os meus. Ele estava roto, esquálido, amargo, velho e faminto. Fecha aspas. O parasita expõe, então, as vantagens de ser bajulador. Há uma armadilha nova agora que fui eu que inventou. Há homens que querem ser os melhores em tudo, mas não são. É com esse tipo de gente que eu me junto. Eu não deixo que riam de mim. Eu é que gargalho às custas deles, ao mesmo tempo que finjo admirar a sua inteligência. Fim da citação aqui do Terêncio de novo. Notemos que a receita do sucesso de Gnato depende da natureza de quem ele acompanha. Como o tipo do soldado falastrão sugere, os mais facilmente manipuláveis são os mentirosos, os fracassados ambiciosos, que querem a excelência externa. Talvez esse tipo de homem até desconfie, mas não se importe com os elogios vazios que recebe. Se a sua glória é vã, é apenas discursiva, não há problema que os elogios também sejam. Em suma, para cair no conto do parasita, com perdão desse trocadilho péssimo, é necessário ser vicioso também. A analogia da carta jeronimiana se enriquece pelo contexto cômico. Ao apresentar este cenário da palhata, da comédia, para suas interlocutoras, ele instiga a pensar que, para ceder aos bajuladores, é preciso ser também superficial, satisfazer-se com a glória pelas palavras e pela aparência. Em outras palavras, além de demonstrar que há parasitas em sua época, o fragmento de Terêncio trazido na carta provoca as interlocutoras a não serem milites gloriosae, não serem soldados falastrões, a não se deixarem iludir, pois não devem se contentar com a beleza apenas discursiva. Como a escola romana, Jerônimo usa da comédia e do riso para instruir seus discípulos cristãos acerca da bajulação e das falsas virtudes, e convoca o teatro cômico a moralizar
prazerosamente. Assim, pela recepção de versos e situações de Terêncio, Jerônimo pratica a tópica do teatrus mundi, teatro do mundo. Em outras palavras, o autor cristão faz de seu tempo uma comédia. Em sua construção literária, indivíduos torpes encarnam as personas cômicas, colocam metaforicamente a máscara de cada tipo vicioso e desempenham na vida o papel ridículo que atores desempenham no palco, nas comédias. Jerônimo opera um rebaixamento dos modelos de sua época, porque se, por um lado, a comédia é próxima à vida, vimos lá em Cícero, por outro, é indecoroso que a vida seja como uma comédia. Jerônimo provoca, então, seus interlocutores diretos e indiretos a decidirem qual papel exercerão no jogo cômico-dramático que reconduz. Podem ser como o público, que reafirma um pacto com o autor irônico e moralizante e com ele aprendem. Ou podem ainda ser como as próprias personagens viciosas que falham e servem de modelo aos outros. Ou seja, deve-se optar entre o rir e o ser ridículo, entre o aprender ou ser suporte para a aprendizagem alheia. O próprio Edkin notou que Terêncio e Jerônimo falam nessas passagens sobre os riscos de ser motivo de riso, revelando a proximidade e a importância dessa noção para ambos. Por fim, tal mecanismo de ensino revela a homogeneidade do seu ethos, seja como professor nos monastérios, seja como moralista literário. Um processo que se dá não só pela exposição longa de preceitos ou pelo reproche e acusação direta de seus educandos, mas também pelo convite a refletir a partir de um suporte literário e pelo prazer do processo, o qual pode ser despertado pelo riso da comédia. Ao serem observadores e não partícipes do jogo cômico, Jerônimo e seus pupilos reafirmam um pacto que exclui um mundo desvirtuado, como só ia ocorrer nas sátiras. Adaptando o verso de Horácio, o que nos impede de ensinar rindo? Muito obrigado. Por hoje é só.